Quando uma família inteira é suspeita de um assassinato brutal, encontrar o culpado é difícil, e o resultado pode ser surpreendente, até mesmo para os investigadores mais ousados. Sarah Harras nasceu em 1963. Ela era muito próxima de sua irmã Nancy. O pai delas era oficial da Força Aérea, e, por isso, a família se mudou várias vezes durante a infância das meninas. Quando Sarah tinha 6 anos, eles se mudaram novamente, desta vez para o Novo México, nos Estados Unidos. Lá, Sarah entrou na escola e seus testes de QI mostraram que ela era muito inteligente, especialmente em matemática e ciências exatas. Sarah usava óculos grandes e era muito carismática, enérgica, sorridente e sociável. Em 1980, Sarah se formou no ensino médio e se mudou para ingressar na Universidade de Mineração do Novo México, onde até ganhou uma bolsa de estudos. Mesmo morando longe da família, ela continuava em contato, especialmente com sua irmã Nancy. Sarah morava a apenas 1 hora de distância e visitava a família nos fins de semana. Durante esse período, ela conheceu um jovem chamado Paul Cohen. Após se formar na universidade, Sarah obteve o diploma de bacharel e, mais tarde, o casal se casou. Depois de casada, Sarah começou uma pós-graduação e também queria encontrar um emprego. No entanto, tudo mudou quando seu marido conseguiu um cargo em uma empresa governamental no Distrito de Colômbia, e eles se mudaram para lá. Sarah abandonou os estudos e agora estava a 30 horas de distância da família. Ela conseguiu um emprego como estatística na Agência de Segurança Nacional, lidando com informações secretas. Sua reputação como funcionária era impecável. Paralelamente, Sarah começou a escrever um livro sobre uma investigação de assassinato, já que adorava histórias de mistério. No trabalho, Sarah conheceu uma colega chamada Laura Beater. As duas passaram a passar muito tempo juntas, inclusive fora do expediente, e se tornaram amigas. Laura tinha uma família com filhos, e ao ver a felicidade de sua amiga, Sarah também quis realizar o sonho de ser mãe. No entanto, 3 anos após o casamento, Sarah e Paul começaram a se distanciar, e acabaram se divorciando em 1990. Sarah então ingressou na Universidade Johns Hopkins para continuar seus estudos, uma instituição de pesquisa muito prestigiada. Ela frequentava aulas à noite e trabalhava durante o dia. Durante suas aulas, Sarah conheceu um rapaz chamado Lorenzo Harras, que na época tinha 25 anos. Ele era muito inteligente e sociável, trabalhava em uma empresa local de telecomunicações e vinha de uma família filipina unida. Lorenzo era muito atencioso e carinhoso com Sarah, e eles tinham um relacionamento muito afetuoso. O casal se casou em 7 de setembro de 1994. Sarah, então, com 31 anos, obteve o título de mestre e, junto com Lorenzo, comprou uma casa em uma pequena cidade de Maryland. Sarah engravidou aos 33 anos, e em julho de 1997, deu à luz um menino chamado Will. Nesse período, a família de Sarah se mudou novamente, ficando ainda mais distante dela. Com isso, a principal rede de apoio para Sarah passou a ser a família de Lorenzo, e o casal dependia muito da ajuda da mãe dele, chamada Emília, que trabalhava em uma casa de repouso e muitas vezes levava o neto consigo. Parecia que Sarah havia construído uma boa relação com os familiares de Lorenzo. No entanto, ela sentia que ele não dava atenção suficiente nem para o filho nem para ela. Por sua vez, Lorenzo começou a sentir ciúmes do filho, achando que Sarah dedicava mais tempo a ele do que a ele próprio. Aos poucos, Lorenzo passou a acreditar que Sarah apenas o usou para ter um filho, e o casal começou a se distanciar ainda mais. Isso coincidiu com o momento em que Lorenzo parou de tomar os antidepressivos que seu psiquiatra havia prescrito. Com todas essas mudanças, ele começou a exercer um controle mais rígido sobre Sarah. Sarah buscou ajuda e conselhos de sua sogra, mas Emília se recusou a interferir no relacionamento do filho. A situação chegou a um impasse, e em junho de 1998, Sarah entregou os papéis do divórcio a Lorenzo. Ele saiu de casa alguns dias depois. Nesse período, Sarah se dedicou ainda mais à sua carreira e ao cuidado com o filho. Ela passava todo o tempo livre com ele, e, durante o trabalho, uma babá cuidava da criança. Às vezes, Sarah levava o filho para visitar o ex-marido e a sogra. Muitos amigos e conhecidos a descreviam como um exemplo de mãe dedicada e uma mulher determinada, que conseguia conciliar todas as suas responsabilidades. Como hobby, Sarah começou a praticar equitação, mas deixou de lado a escrita de seu romance de mistério, que já tinha 3 capítulos escritos. O processo de divórcio foi prolongado por causa de divergências, e no dia 3 de dezembro de 1998,
eles precisavam decidir a custódia do filho. Infelizmente, Sara não viveu para ver essa decisão ser tomada. Na sexta-feira, 13 de novembro de 1998, Sara, então com 38 anos, levou o filho para passar o fim de semana com o pai. No sábado, ela passou o dia com sua amiga Laura fazendo compras, e combinaram de se falar na manhã de domingo. No entanto, Sara nunca ligou. Laura tentou contatá-la por telefone, mas descobriu que havia uma mensagem da amiga deixada no dia anterior, às 20h46, mas que ela não tinha notado antes. Laura esperava que Sara dissesse que o encontro seria remarcado ou que ela tinha viajado para algum lugar, mas em vez disso, o que ouviu foram 40 segundos de puro terror. Quase imediatamente após o início da gravação, ouviu-se vários sons de golpes, seguidos de gritos ininteligíveis de uma mulher, barulhos altos como se o telefone tivesse caído, sons de luta, e depois uma tosse pesada e ofegante. Desesperada, Laura ligou de volta para a amiga, mas ninguém atendeu e a linha estava ocupada. Ela passou horas tentando entrar em contato com Sara, mas foi em vão. Naquela noite, Laura entrou em contato com o departamento de polícia local, relatando que algo terrível poderia ter acontecido com sua amiga, descrevendo o que ouviu na ligação e pediu que verificassem a situação. Quando a polícia chegou à casa de Sara, a primeira coisa que notaram foi uma janela completamente quebrada. Os policiais entraram pela porta da frente e o alarme disparou imediatamente, o que parecia estranho, já que o alarme também deveria ter sido acionado com a janela quebrada. Ao entrarem na sala de estar, encontraram Sara morta, deitada no chão em uma posição não natural, em uma grande poça de sangue. A sala estava coberta de sangue, incluindo as paredes, o que indicava a extrema brutalidade do ataque. O filho de Sara não foi encontrado. A vítima apresentava ferimentos graves, com dezenas de lacerações. A maior parte dos ferimentos estava concentrada no abdômen, peito e ao redor do pescoço. O assassino bateu nessas áreas com particular ferocidade. A vítima estava quase sem a cabeça, e os pulsos também estavam bastante cortados, quase separados das mãos. A cena era tão horrenda que os detetives suspeitaram de algum tipo de ritual por trás do assassinato, sugerindo que o assassino tentou arrancar a cabeça Sara completamente, mas por algum motivo não conseguiu. Laura só pediu ajuda à polícia à noite e, considerando o horário da última ligação de Sara e o estado do corpo e do sangue, os legistas estimaram que ela havia morrido cerca de 24 horas antes. Após o ataque, alguém revirou a casa e alguns itens desapareceram, mas muitos objetos de valor foram deixados, levando a polícia a acreditar que o crime foi encenado. Os peritos encontraram pegadas ensanguentadas que iam do corpo até a janela quebrada, sugerindo que o assassino entrou e saiu por ali. Atrás da casa havia uma floresta densa, facilitando a fuga do criminoso. Logo surgiram suspeitas de que o assassino conhecia a vítima. Em primeiro lugar, ele conseguiu evitar o disparo do alarme, o que indicava que ele sabia como a casa estava disposta. Além disso, o nível de brutalidade do crime sugeria um motivo pessoal de ódio e raiva. Pelas marcas dos sapatos ensanguentados, concluiu-se que o assassino era um homem. Embora várias marcas de mãos fossem encontradas, não foi possível coletar impressões digitais, provavelmente porque o assassino usava luvas. Os peritos procuraram por sangue que o assassino pudesse ter deixado, e no quintal da casa, encontraram um facão grande com sangue espalhado pela lâmina e pelo cabo. Naquela mesma noite, Laura, a amiga de Sara, chegou à casa da sua amiga e ficou em choque ao ver a cena cercada pelas fitas da polícia. O horror aumentou ainda mais quando soube do destino de sua amiga. A maior preocupação dela era o paradeiro do menino, mas a polícia ainda não tinha informações. Como se descobriu mais tarde, ele deveria estar com o pai naquele momento. Os oficiais começaram a interrogar os vizinhos, na esperança de que alguém tivesse notado algo suspeito. Infelizmente, além do facão que foi imediatamente enviado para análise forense, nada de valioso foi encontrado ou descoberto. No dia seguinte, toda a região já sabia do trágico incidente na casa de Sara, incluindo seus colegas da Agência de Segurança Nacional, NSA. Sua família, que vivia a 1.000 quilômetros de distância, no Alabama, também foi notificada. O maior impacto foi sentido por sua irmã, Nancy. Os especialistas analisaram a gravação da mensagem de voz e confirmaram que realmente continha os sons da agressão. De acordo com os detetives, o ataque ocorreu logo após a quebra da janela. Sara correu para ligar para o serviço de emergência, mas acidentalmente discou o número da amiga Laura, pois o contato estava no discador rápido, em vez do número 911. Assim,
Ela deixou uma mensagem final de agonia para sua amiga. Laura forneceu uma valiosa contribuição à investigação, descrevendo em detalhes os últimos meses da vida de Sarah. Ela acreditava firmemente que o único capaz de cometer tal ato era o ex-marido de Sarah, Lawrence. Ela contou aos detetives que Lorenzo estava extremamente ciumento do filho, além de ter parado de tomar os medicamentos para a depressão, o que agravou seus problemas de saúde mental. Laura sabia que ele possuía 2 pistolas e 2 rifles, um deles semiautomático, o que a fazia levar a situação ainda mais a sério. Apesar de todos esses problemas, Sarah tentou manter uma relação amigável com Lorenzo até o fim, a ponto de convencê-lo a vender todas as armas da casa. No entanto, isso não foi suficiente, e a situação chegou ao ponto de divórcio. Após isso, o comportamento de Lorenzo se tornou completamente irracional. Sarah chegou a pedir uma ordem de restrição para se proteger dele. Laura também mencionou um incidente ocorrido em 27 de junho, quando Sarah entregou a Lorenzo os papéis do divórcio. Ele a agrediu, pegou o filho e saiu de casa, afirmando que ela nunca mais os veria. Sarah não o seguiu, temendo que Lorenzo pudesse machucar o menino. Naquela mesma noite, ele voltou e disse a Sarah que, se ela não quisesse perder o filho, teria que haver uma relação íntima entre eles naquela noite. Lorenzo estava usando o menino como uma forma de chantageá-la. No dia seguinte, ele voltou a fazer ameaças e coagir Sarah, que só conseguiu ligar para a polícia na segunda-feira, quando Lorenzo não estava por perto. No entanto, quando os policiais chegaram, Lorenzo conseguiu se justificar, alegando que era sua casa, sua esposa e seu filho, e que nada ilegal estava acontecendo. O comportamento de Lorenzo era tão estranho que até os policiais notaram. Eles decidiram levar Sarah e o filho para fora da casa no carro de patrulha. No dia seguinte, 29 de junho, Sarah entrou com pedido de ordem de restrição contra Lorenzo, iniciando uma disputa judicial pela guarda do filho e pelos pagamentos de pensão. Lorenzo saiu de casa, e Sarah voltou com o filho pequeno. O advogado de Lorenzo afirmou que Sarah era culpada por toda a situação, acusando-a de abuso emocional e de traições frequentes durante o casamento. Em agosto, um acordo provisório de guarda foi assinado, permitindo a Lorenzo ver o filho 2 dias por semana, enquanto Sarah ficaria com ele nos demais dias. Esses encontros eram difíceis, pois Lorenzo sempre tentava humilhá-la durante as visitas e continuava a fazer ameaças, inclusive afirmando que levaria o filho para fora do país, possivelmente para as Filipinas. Até o advogado de Lorenzo achava essa ideia absurda, mas isso não o impediu de tentar conseguir um passaporte para o menino, embora tenha falhado. Esse comportamento errático deu à polícia motivos sólidos para suspeitar de Lorenzo no assassinato de Sarah, tornando o principal suspeito. As casas dos vizinhos eram distantes, e ninguém havia ouvido ou visto nada suspeito. Além disso, apesar de haver muitos sistemas de alarme, ninguém tinha câmeras de segurança cujas imagens pudessem ser verificadas. Os detetives descobriram que, em 13 de novembro, pouco antes de sua morte, Sarah ligou para uma amiga. O processo de divórcio estava quase concluído, e Lorenzo não havia conseguido obter nenhum privilégio. Sarah temia seriamente que ele tentasse se vingar dessa derrota. Ela pediu a Laura que cuidasse de seu filho caso algo acontecesse com ela e mencionou que dormia com uma frigideira embaixo da cama, o que demonstrava o medo constante que vivia nos últimos meses. Na época da morte de Sarah, restavam apenas 3 semanas para a conclusão do processo judicial. O filho dela, felizmente, estava em segurança e agora vivia com a família de Lorenzo, o que não estava de acordo com os desejos de Sarah. Ela era completamente contra que Lorenzo e seus parentes criassem um menino em caso de sua morte. Em 16 de novembro, a polícia finalmente chegou à casa da família de Lawrence. Sem provas concretas contra ele, os detetives decidiram apenas informar sobre a morte da esposa e observar sua reação. Quando ele abriu a porta e ouviu a notícia, caiu de joelhos e começou a chorar alto. No entanto, um dos oficiais notou que, ao se levantar, seu rosto não estava molhado de lágrimas, sugerindo que ele estava tentando enganar a polícia com seu comportamento. Lorenzo foi levado à delegacia para ser interrogado. Ele manteve a calma, mas foi bastante arrogante, negando qualquer envolvimento no assassinato desde o início. Ele contou aos detetives que havia pegado o filho na sexta-feira e passado o sábado inteiro com ele. Na noite do crime, ele estava em casa com sua família, que, claro, servia de álibi. No entanto, considerando o péssimo relacionamento com Sarah, os familiares não eram considerados fontes confiáveis de informação, e o álibi de Lorenzo era considerado frágil. Lorenzo sugeriu que o verdadeiro assassino poderia ser o antigo chefe de Sarah, Don Lewis, com quem, segundo Lorenzo, Sarah teria tido um caso.
Ele insinuou que Lewis poderia ter eliminado Sarah para encobrir o romance, já que estava em jogo uma promoção importante para ele. No entanto, o nível de brutalidade do crime indicava um motivo pessoal, de ódio intenso, e os detetives continuaram a considerar Lorenzo o principal suspeito. Contudo, como ainda não havia provas contra ele, Lorenzo foi liberado após o interrogatório. Foram solicitados mandados para coleta de DNA e para a realização de buscas na casa da família. Infelizmente, os exames periciais demoraram meses para serem concluídos. Enquanto isso, a análise do sangue encontrado na cena do crime continuava. Os detetives conversaram intensamente com os familiares de Lorenzo, que logo desmentiram a versão dele. Alguns alegaram que ele estava com eles na noite do crime, enquanto outros disseram que ele estava no trabalho até às 22 horas. As buscas na casa da família e em seus veículos não revelaram nada incriminador. Não foram encontradas armas semelhantes ao facão utilizado no crime, nem calçados que correspondessem às pegadas deixadas na cena do crime. Quando os detetives tentaram conversar novamente com Lorenzo, ele já havia contratado um advogado e se recusou a cooperar com a investigação. A inteligência e a educação de Lorenzo, que possuía 2 mestrados, complicavam a investigação. Foi então que funcionários da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional, órgão de inteligência dos Estados Unidos responsável por monitorar e analisar comunicações para garantir a segurança nacional, ofereceram ajuda à polícia. A NSA decidiu conduzir sua própria investigação, utilizando tecnologia avançada e seus melhores especialistas. Naquele momento, a maior parte dos exames e testes já havia sido concluída. O legista determinou que a causa da morte de Sarah foi uma profunda ferida no pescoço, que resultou na perda de 80% de seu sangue. A maioria dos ferimentos era grave, e Sarah também perdeu muito sangue devido aos cortes nos pulsos. Seus pulmões e fígado foram perfurados, e ela sofreu um grave trauma craniano, que inicialmente passou despercebido. O golpe mais brutal foi o que quase a decapitou. Enquanto isso, os agentes da NSA revisaram a gravação da secretária eletrônica e acreditaram ouvir Sarah sussurrar o nome do assassino, Mike, que era o nome do irmão de Lorenzo. Eles decidiram interrogá-lo, mas, embora Mike estivesse visivelmente nervoso, ele não forneceu informações relevantes. A ex-esposa de Lorenzo, Beck, concordou em cooperar com a polícia, usando uma escuta para tentar extrair informações dele durante uma ligação. Apesar de uma longa conversa, onde fez várias perguntas direcionadas, ela não obteve sucesso. Após isso, a NSA concluiu sua investigação, determinando que o assassinato de Sarah não tinha qualquer relação com a segurança nacional, sendo um crime de motivação pessoal. Um mês após esses eventos, os resultados da análise de DNA das amostras encontradas no facão chegaram. A análise revelou que havia o sangue de Sarah, bem como traços de um homem, possivelmente o assassino. No entanto, para surpresa das autoridades, o sangue não coincidiu com nenhum dos materiais coletados dos envolvidos no caso. Não pertencia a nenhum homem da família Harus, nem ao ex-chefe de Sarah, Don. O silêncio durou meses, sem nenhuma nova informação relevante. Os detetives chegaram a pedir ajuda ao FBI, mas isso também não trouxe novos esclarecimentos. No entanto, os agentes conseguiram refutar a teoria de que Sarah teria pronunciado o nome do assassino na gravação. Na verdade, o que se ouvia eram apenas seus últimos suspiros. Em 1º de junho de 1999, finalmente houve um avanço no caso. A delegacia recebeu uma ligação importante de um detetive da polícia do condado de Baltimore, que relatou uma confissão de assassinato feita por um jovem de 18 anos chamado Ardelle Chicles. Ardelle estava preso por ter atirado no estômago de seu ex-chefe do McDonald's. Enquanto aguardava o julgamento, ele confessou a um colega de cela o assassinato de uma mulher, e os detalhes se assemelhavam ao caso de Sarah. Em troca de uma redução de pena, o colega de cela concordou em gravar a confissão com o microfone escondido. Ardelle detalhou o ataque que ocorreu em 13 de novembro. Ele não sabia o nome da mulher que matou, mas disse que invadiu a casa dela pela janela, cometeu uma série de agressões violentas e, no fim, pisou com os 2 pés na cabeça dela, tentando esmagá-la, sem sucesso. Ardelle admitiu que foi contratado por uma ex-colega para cometer o crime em troca de $5.000. Embora houvesse dúvidas sobre sua história, ele descreveu detalhes importantes do ataque que não eram de conhecimento público, o que indicava que ele realmente estava envolvido no assassinato. A polícia ainda precisava confirmar quem o havia contratado. Segundo Ardelle, uma mulher o abordou, dizendo que Sarah era uma pessoa má. Ele era negro, e Sarah foi acusada de comportamento racista, além de supostamente ter causado um aborto espontâneo na amiga de Ardelle.
Isso fez com que ele passasse a odiá-la profundamente, a ponto de estar disposto a matá-la com brutalidade. Ele também mencionou que, apesar de ter sido prometido $5.000, só recebeu 3.000, mas ignorou a diferença, considerando o assassinato uma questão de honra. Ardele foi mostrado fotos dos principais suspeitos, mas não reconheceu ninguém. Curiosamente, ele nem sabia o nome de quem o contratou. Ardele teve uma infância difícil. Sua mãe sofria de esquizofrenia e ele passou grande parte da vida em um orfanato, onde sofreu violência. Isso moldou seu comportamento, tornando-o facilmente manipulável. Embora não tivesse antecedentes criminais, ele era extremamente agressivo. Quando a polícia mostrou a Ardele uma foto de Emily, mãe de Lorenzo, ele a reconheceu imediatamente como a pessoa que o contratou. Ao saber dos conflitos entre as famílias, Ardele ficou chocada ao descobrir o quanto havia sido enganado. Sarah nunca foi racista, apenas se opunha à família de seu ex-marido. No entanto, apenas o testemunho de Ardele não era suficiente para garantir uma condenação sólida. Descobriu-se que Ardele e Emily realmente trabalharam juntos em um asilo. A comparação das amostras de DNA encontradas no cabo do facão confirmou a participação de Ardele, e a culpa de Emily foi provada por meio de transações financeiras que ela realizou para pagar o assassino. Emily foi acusada de conspiração para cometer assassinato. Uma das irmãs de Lorenzo relatou a difícil relação entre Emily e Sarah. Emily se envolvia excessivamente na vida do filho, e os desentendimentos com Sarah magoavam profundamente. À medida que o relacionamento de Sarah com Lorenzo se deteriorava, Emily começou a nutrir um ódio intenso pela nora. Ela manipulou Ardele, jogando suas mágoas contra Sarah. Quando questionada pela polícia, Emily admitiu que teve conflitos com Sarah e que via o comportamento da jovem como uma ofensa pessoal, o que, segundo ela, estava relacionado à cultura filipina, de onde ela era originária. Emily afirmou que, nas Filipinas, as mães eram respeitadas incondicionalmente, e Sarah, ao desrespeitá-la, a insultava de forma irreparável. Emily acreditava que o ataque à jovem mãe era justificável e não demonstrou arrependimento. Em janeiro de 2000, no tribunal, não havia nenhum membro da família Harus presente, exceto Emily, que não recebeu apoio de ninguém. A promotoria argumentou que o motivo do ataque foi o risco de perder a guarda do neto. Emily, então, manipulou o jovem Ardele para cometer o assassinato. Ela ainda criticou o fato de Ardele não ter conseguido esmagar a cabeça de Sarah. Após as audiências, Emily foi considerada culpada de homicídio em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato. No entanto, a acusação de conspiração não pôde ser provada. Até então, Emily havia mudado sua história, alegando que não queria matar Sarah, mas apenas assustá-la para que ela desistisse da guarda do menino. Emily afirmou que só mostrou a casa a Ardele e que ele deveria apenas atirar pedras. Os detetives não acreditaram nessa versão, pois Ardele conhecia bem a disposição das salas da casa e conseguiu entrar sem acionar os alarmes, o que indicava que Emily compartilhou informações detalhadas com ele. Além disso, ninguém pagaria $3.000 por um ataque com pedras. A sentença foi anunciada em 18 de abril de 2000. Emily chorou no tribunal, afirmando que nunca quis que algo assim acontecesse. No entanto, ninguém acreditou nela. Emily foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ela insistiu que seu filho Lorenzo não estava envolvido na conspiração e que ele desconhecia seu plano. As conversas telefônicas entre Emily e Lorenzo, monitoradas enquanto ela estava na prisão, não revelaram nenhuma prova de sua culpa, mas os familiares de Sarah ainda acreditam que ele incentivou a mãe a cometer o crime. O julgamento de Lorenzo estava previsto para março do mesmo ano, mas ele fez um acordo com a promotoria, confessou sua culpa e declarou que se arrependia, afirmando que rezava todos os dias por Sarah e por sua família. Como resultado, o julgamento foi cancelado, e Lorenzo foi condenado à prisão perpétua, com direito à liberdade condicional devido à sua confissão. Em 2009, Emily entrou com recurso, implorando para que sua sentença fosse revisada, alegando que havia mudado, se tornado mais gentil e religiosa. Seu pedido foi negado. Em 8 de fevereiro de 2023, no aniversário de sua mãe, Lorenzo morreu aos 57 anos. Emily, agora com 88 anos, ainda está presa. Em 2024, Ardele terá direito à liberdade condicional e apresentou um pedido para ser solto. O criminoso afirma que se arrependeu e deseja mudar sua vida. A decisão sobre sua liberdade condicional ainda não foi tomada.